E olha só, nesse feriado recebemos aqui na TV Direto a doutora Joana. A tirei de um momento de lazer, estava lá retirada na fazenda, trabalhando com uma coisa super diferente que eu quero falar um pouquinho com ela também. Vem dar uma notícia pra gente. Hoje eu estou percebendo que ela está bem mais aliviada e eu quero falar com ela sobre isso, se ela está assim aliviada porque ela resolveu dar uma descansada ou se porque Mococa melhorou. Melhorou, doutora? Não, não melhorou. Não melhorou, né? Mas a gente, acho que é porque eu descansei mesmo, viu, Cida? A gente precisa dar essa espairecida de vez em quando. Mas assim, os casos, até sexta-feira não estava tendo tantos casos, né? No final da semana foi calmo. Sexta não, desculpa, quarta, né? Quarta, é. Mas, até ontem, até quarta, até dia ontem, quinta, Hoje eu já sei que teve alguns casos, mas a gente não consegue fechar boletim sem estar no centro de saúde, então já sei que para segunda vai ter um acúmulo de casos, então só para as pessoas não assustarem que a hora que chega segunda pós-feriado tem um acúmulo, então vem um número maior mesmo de casos confirmados. Doutora, a inauguração do centro do Covid lá melhorou para o teu trabalho? Como que mudou? Melhorou bastante, bastante, porque a gente lá na vigilância a gente estava fazendo as duas coisas, né? Assistência e tentando dar assistência para os outros pacientes que não eram Covid também e também tentando organizar um pouco a questão da vigilância, da notificação, de todos os sistemas de informação que a gente tem que alimentar, que são vários, e aí estava muito sobrecarregado realmente, mas agora a parte do Covid foi para lá, que é realmente a mais puxada, e também tem a questão dos EPIs, né? Então a gente coloca todo aquele monte de EPI que não é só máscara, né? Tem que colocar máscara, gorro, luva, e avental, enfim, tem um monte de coisa. E aí você tira tudo para daí atender outro paciente, então é um procedimento que acaba ocupando um tempo grande do nosso trabalho, né, no dia a dia, então fica muito melhor poder dividir isso, fica melhor para os pacientes, fica melhor para a gente, então acho que é mais adequado mesmo. Então, eu queria falar com a doutora Joana hoje, porque assim, eu a conheço há muitos anos, né? Eu conheço porque ela é uma mulher que é uma pessoa que ama música, tem tem um bom gosto musical. Vou deixar a parte que eu também sou mais ou menos parecida como ela, assim. Então, eu vejo que ela se jogou de corpo e alma no Covid. E, de repente, tinha outras coisas para fazer também, né? E nem sempre é entendido, né? Então, acho que cria essa coisa da gente... Eu já senti, a gente se entrega de corpo e alma e nem sempre entende e a gente deixa para lá aquelas coisas que a gente gosta, né? Então, eu queria que você falasse, doutora, a importância da cultura, da música, da arte na nossa vida nesse momento tão cinza. Não, com certeza. Acho que sem a arte a vida não vale a pena, né? Acho que essa frase é ótima, né? Eu acho que é essencial. Eu realmente deixei bastante de lado aí nesse período inicial da pandemia, porque a pandemia atropelou a gente de um jeito muito dramático, né? Muito preocupante. A gente não conhece muito bem esse vírus, não sabe para onde ele vai caminhar, então a gente fica estudando e as coisas mudam toda semana, todo dia, às vezes, né? É experimental quase, né? Muda muito, então é uma coisa que acabou consumindo bastante, ainda está, mas acho que é uma estratégia de sobrevivência, a gente tem que ter um respiro, né? Mas acho que nesse momento das pessoas de quarentena em casa, quem está em casa realmente precisa, então a gente tem visto muitas pessoas que tinham deixado o instrumento de lado, de repente estão retomando porque estão em casa. Não é agora meu caso porque eu estou trabalhando, mas eu acho muito, muito legal assim executar e não só apreciar, né? Então acho que a atividade artística é importante ver, é importante ouvir, sentir, mas às vezes também tentar executar, tentar fazer, então eu gosto de um quadro, vou lá e tento pintar, não vai ficar igual, a gente tenta imitar, faz uma... E na música é a mesma coisa, lógico, tem os artistas que eu admiro, que eu tento imitar, que eu faço, vou lá, canto, não vai ser igual, mas é uma outra experiência, né? A hora que a gente está fazendo, executando e tentando cantar, tocar um violão, alguma coisa assim, é uma experiência muito importante, muito boa. Enriquecedora, né? Outra área que eu acho que... Foi uma área também, muito sofrida na pandemia, né? Porque foi a primeira a parar, né? A área
do entretenimento, da Tem gente cultura, que tem músico precisando de ajuda, né? Tem Eu muita mesmo vou gente fazer uma parada. live para dar uma força para os músicos, né? Eu acho ótimo, porque é necessário, Necessário. e muita gente ficou desempregada, assim, do dia para noite. Produção cultural, tudo, né? Sem ter renda realmente, quer dizer, então bastante complicado isso, e acho que, mas a impressão que dá é que a hora que puder realmente sair com tranquilidade, vai ter um boom cultural, né? Mas eu acho que não vai ser mais como era antes, não. Acho que vai mudar a forma, né? E não vai ser tão já essa coisa de sair com tranquilidade. Então, por enquanto, a gente vê que algumas pessoas saem, estão na rua, mas não é tranquilo. Né? Mesmo então, quem tá na rua. Sabe o que eu acho tem engraçado? risco. Tem gente que tá na rua e fala assim pra mim: você acredita que a rua tava cheia? Eu saí com a minha mãe, com o meu pai. Eu falei: mas você saiu com a família inteira, a rua tava cheia, mas você também tava lá, né? A pessoa, ela analisa e critica como se ela não fizesse parte daquele contexto. Pode sair só uma, né? Fazer compra, todo Porque mundo. às vezes a pessoa passa de carro para ir fazer uma compra de comida, que é a coisa que, assim, é o momento que a gente tem que se expor realmente, sem quer queira, quer não, você acaba indo, né? E é um momento preocupante, mas você vai, geralmente quem pode vai de carro, tenta evitar aquele contato. Mas eu tenho andado também, às vezes, pela rua, né? Passo pelos lugares e vejo muita gente sem máscara ainda. Então, acho que essa chegou coisa... aqui, já deu uma dura na gente. Essa questão do uso da máscara ainda não está consciente. Muita gente usando no queixo, usando abaixo do nariz. Eu vi até uma brincadeira falando assim que tem tanta gente usando máscara no queixo que parece que é epidemia de cachumba. Pois é, então não adianta. Então, a máscara ela vai ser tão mais efetiva quanto mais pessoas usarem, né? Então isso é necessário. Outra área que eu acho que eu percebo que também deu um boom foi assim, a natureza, né? Então você vê, muita gente fala que os pássaros voltaram e muita gente também voltada para a natureza. E hoje, a hora que eu te liguei, você falou da agricultura sintrópica que você está. Aí eu falei assim, nossa, eu fui pesquisar. E é uma coisa de uma agrocultura, né? Como que é? É ecologia? Como que é? É uma proposta. Teve um suíço que veio morar no Brasil nos anos 80, que chama Ernst Gosch, sei lá como é que fala o nome complicado. E ele é um sujeito que já era um biólogo, um cientista que trabalhava com melhoramento genético. E aí, naquele momento que ele decidiu parar de trabalhar com isso, ele viu que não adiantava você ficar tentando melhorar geneticamente as plantas para colocar ela num ambiente hostil. Então ele falou, eu vou trabalhar para criar um ambiente do jeito que as plantas querem e usando os processos da natureza. Então ele sistematizou uma forma de agricultura que é baseada em processos, não é baseada em insumos. Então o que é isso? Eu não fico jogando adubo e jogando pesticida e nada disso. O que eu faço? Eu faço o processo. Eu planto tudo junto, porque quando, por exemplo, se você cortar uma floresta, a natureza ela vai recompor aquela floresta e ela usa alguns mecanismos para isso. Só que isso leva um tempo muito grande. Então, essa agricultura de processo, o que é? Você usa o mesmo processo que a natureza faz, igualzinho, só que você acelera os processos. Porque você quer alimento, você quer produção, né? E isso que ele sistematizou, o Ernst, e é um trabalho assim incrível. Eu fui para uma fazenda lá na Bahia, mais ou menos uns 100 quilômetros da onde fica essa fazenda do Ernst, de um outro agricultor que chama Henrique Souza, e ele tem uma experiência já longa também, sei lá, mais de 20 anos, acho que 30 anos de agricultura nesse processo. Ele é muito amigo do Ernst e tal. E aí eu vi esse negócio funcionando e é uma coisa incrível. E aí nesse momento de pandemia agora, dei uma retomada nessas questões da agricultura sintrópica, da agroecologia, e eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Parece que não, mas tem. Você acha que a natureza está se rebelando? Ou que isso foi um jeito da gente ter mais contato com a natureza? Não diria que está se rebelando, nada, mas assim, é um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ecológico no mundo todo, ele vai fazer com que apareçam cada vez mais vírus, bactérias, fungos, coisas que possam entrar em contato com o ser humano e provocar doença. Então, nesse caso agora foi um vírus, mas a gente estava lutando outra epidemia em Mococa. Quando chegou a pandemia da Covid,
A gente estava lutando contra a epidemia de dengue, que também é um vírus. Sarampo também tem uma relação profundamente intensa com a natureza, com o meio ambiente. A dengue, né? A dengue, com a forma como a gente chega na natureza. A gente está judiando da natureza, né? E aí você tem uma questão numa agricultura que fala, não, a gente vai entrar na natureza porque a gente é parte da natureza. A gente não vai dominar. Então não é aquela coisa, vamos matar, vamos jogar inseticida, vamos jogar isso, né? Não, a gente é parte da natureza, a gente é parte integrante e a gente vai trabalhar para que os processos naturais aconteçam. Olha que legal. Então é um negócio assim, é muito incrível, é a descoberta assim. Então eu acho que é uma solução, porque eu vejo muito a saúde, essa questão de saúde pública, como uma questão global. Tem uma linha, vamos dizer, de saúde pública que chama saúde única, que é você juntar a saúde animal, a saúde humana e a questão do meio ambiente. Então, se uma dessas pernas não vai bem, não tem como você ter saúde, porque a saúde é integral. Então, para estar bem, a gente precisa estar bem em todos esses ambientes. Os animais, né? Então, a gente inclui, lógico, os domésticos, mas os animais selvagens, toda a vida. E aí, quando você estuda a agricultura sintrópica, você pensa, o solo é vivo, o solo tem muita vida. Então, se a gente fica jogando veneno, a gente vai matando a vida, ou mesmo jogando adubo químico. Então, você joga lá NPK e tal, você acaba matando aquela vida que está no solo. Você dá o nutriente só para a plantinha que você quer fazer crescer, mas o resto da vida no solo, as bactérias, por exemplo, elas sofrem com esse adubo químico. E aí a agricultura sintrópica faz o contrário. O que ela faz? Ela alimenta a vida no solo. Então, você está o tempo inteiro podando, tirando folhas, tirando galhos, picando tudo e colocando no solo para quê? Para alimentar minhoca, para alimentar fungo, bactéria que está no solo e alimentar essa vida no solo. Então, o solo é vivo, a mata é viva e a gente pode estar incluído nesse ambiente como ser humano. Não só pode como deve, né? Sem ser um ser que vai fazer mal. Então, está incluído como um ser querido na natureza, né? E não como um ser que está fazendo mal, que é o que eu tenho um pouco, às vezes, a sensação de que esse vírus chegou mostrando aí que o ser humano está fazendo mal. O ser humano está fazendo mal para o planeta. Gente, olha que legal. Então, essa agricultura sintrópica, ela tem tudo a ver com esse momento mesmo, porque é uma coisa para a gente refletir. Agora, Mococa, por exemplo, é uma cidade, a gente vive no urbano, quer dizer, tem a parte rural também, mas tem mais a parte urbana, mas tem um território enorme. Dá para a gente aplicar isso em Mococa, por exemplo? Dá. Então, quem vive na cidade e está só na cidade, a maioria das casas tem quintal, nem que seja um quintal pequeno. Daí dá para plantar muita comida lá, não precisa ter só quintal com flor e grama. Não dá pra gente plantar, começa com... ervinhas, temperos? Começa com horta, geralmente, milho, mandioca, e aí você põe umas frutíferas. E a proposta da agricultura sintrópica é pôr tudo junto misturado, aí você respeita os estratos da floresta. Então você vai imitando o processo natural e a meta é ter árvores grandes, mas dá pra fazer isso num... A ideia é voltar à floresta, que Mococa a gente perdeu muita floresta, né? A gente perdeu, a gente tem pouquíssima cobertura vegetal hoje em dia, então é uma cidade com uma zona rural muito grande, então a gente tem, mas a gente tem pouca mata preservada. Então quem é produtor, é muito difícil às vezes pensar num retorno financeiro disso, porque exige muita mão de obra, mas se exige mão de obra, também é uma solução. Porque tem uma geração de emprego. Então, assim, socialmente é extremamente justo. Ainda mais agora que a gente vai poder ficar pegando comida de tão longe, teremos que e devemos nos ater mais aos nossos espaços, né? Então, a questão da soberania alimentar. Então, vamos dizer, numa situação que você tem que fechar a cidade, hoje em dia, a cidade não é soberana, ela não consegue sustentar sozinha, ela precisa de muito alimento que vem de fora. Certo. Mas numa cidade desse tamanho, não faz sentido que a gente não tenha produtos para a gente se alimentar, porque a nossa zona rural é imensa, mas grande parte dela hoje em dia está para produzir coisas que são commodities, então que a gente vai produzir, tirar do solo e vender, e aí o solo, depois que tudo saiu, a cana, o eucalipto, seja lá laranja para fazer suco, a hora que sai, o solo está pobre, você tem que encher de produtos químicos novamente. Mas nessa agricultura sintrópica isso também acontece, não? Não, você nunca
Porque você vai tirando e vai virando adubo, você tudo, planta né? primeiro uma horta já com as árvores nativas lá, com as frutas, e aí tudo vai crescendo. Então, que é como eu vi lá na Bahia, né, acontecer. Então, o Ernest começou numa área que era pasto degradado, chamava Fugidos da Terra Seca. E aí depois ele descobriu que a fazenda chamava Olhos d'Água, então mudou o nome para Olhos d'Água, que é muito mais bonito. Mas era um pasto degradado só, e ele foi plantando floresta, e hoje é uma área extremamente abundante, imensa, que é o lugar onde chove no interior da Bahia. Então você tem seca numa área imensa e lá na fazenda dele não para de chover. Mas por causa do quê? Porque ele plantou? Porque ele plantou, ele Olha mudou que o microclima local, entendeu? Ele criou uma situação que o clima... Só que ele tem abundância de comida nessa floresta, não é só árvore. Então o que ele tem? Ele tem cacau de excelente qualidade, ele tem um monte de banana, ele tem... E aí ele reflorestou tudo e fala, e agora como é que eu vou plantar milho? Porque milho precisa de uma clareira, né? Milho não é uma cultura de floresta, de lugar sombreado. Ele gosta de clareira. Então, o que ele faz? A hora que ele quer plantar uma horta, um milho, coisa assim, ele derruba um pedaço, aproveita a madeira, tudo que tem lá, só que ele não parte do zero daí. Aí ele parte daquele monte de matéria orgânica, pica tudo de novo e faz a roça dele com verdura, com milho e tal. E aí é muito mais fácil. Na segunda vez, então ele derruba muito. Então ele planta e derruba. Mas deixa ali. E aí deixa, a maior parte vai crescendo mata, mas a parte que ele produz o alimento dele, ele põe abaixo, planta de novo. E aí a hora que ele planta o milho, ele já planta floresta de novo. Então é um sistema assim... É muito incrível, é interessantíssimo. E é possível. E é necessário, né? Então, gente, olha só, eu vou dar até essa sugestão. Vamos falar sobre agricultura sintrópica, ler mais, nos informarmos mais, cuidar dos nossos jardins, dos nossos quintais, e cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa cultura, da nossa sintonia com as artes. Essa é a proposta, né, doutora? É muito interessante, essa ideia é apaixonante. E só mais uma coisa que eu queria falar desse trabalho, porque aí ele é um cientista, ele fez lá essa experiência no interior da Bahia, então tem cacau de qualidade, é um cacau gourmet até para chocolaterias e tal, porque é muito bom, qualidade altíssima. Aí você fala, mas ele tem o dedo verde, então ele plantou esse monte porque o que ele fez? Ele fez cursos, então tem pessoas em todo o Brasil que replicaram esse trabalho em várias propriedades. Então tem aqui em Ribeirão Preto, eu fui ver, tem no sul, ali no Paraná, tem gente fazendo isso na Caatinga, nas áreas de reflorestamento na Amazônia, onde já foi desmatado, tem indígenas trabalhando nesse sistema e aprendendo a trabalhar, porque conversa muito com a cultura indígena e tem que fazer um trabalho inicial para as pessoas deixarem de usar o fogo, porque aí a proposta dele não é usar fogo, é usar um outro tipo de processo. Então tem alguns indígenas que ainda usam fogo, mas eles fazem um trabalho de ensinar com essas pessoas para não usar o fogo, né? Então no Cerrado tem um pessoal ali perto de Brasília que faz um trabalho incrível. Então assim, tem várias pessoas replicando no Brasil inteiro, no Portugal, Você vai na fazer Espanha. mococa? Eu pretendo, eu vou tentar. Por enquanto é só uma paixão, assim, porque eu não estou tendo tempo. Com essa história de pandemia é só uma... Então você acha que a hora que chega o feriado eu aproveito para pensar um pouco nisso. Então hoje é feriado, mas assim, o dia a dia está sendo mesmo pensar em Covid, pensar em doença. Mas acho que esse é plantar saúde. Então a gente muda o foco e sai da doença. Porque o processo de trabalho na saúde é extremamente desgastante. Então, assim, não é só para mim, para toda a equipe. Então, quando eu voltei lá em julho de 2018, da Bahia, que é aquele trabalho, porque também é um trabalho rural, que lá a gente trabalhou mesmo, pegou na enxada e tal. É um trabalho rural que não é um trabalho desgastante, porque você tem sombreado, tem muito conhecimento, você trabalha com essa agricultura de processo, exige conhecimento, então você trabalha com a cabeça, muito, além de trabalhar o corpo, o físico, sobe e desce morro e tal, muito puxado fisicamente, mas é muito instigante intelectualmente também.
E aí você está num lugar que você planta saúde e tal, e você volta para um processo de trabalho no Centro de Saúde de Mococa, isso lá em 2018, e você vê que a gente tem um processo de trabalho gerador de doença. A gente tem que focar na cura, né? Não na doença. A gente tem que focar na cura. E aí é muito difícil. Eu conversei isso com as minhas colegas lá, são muitas mulheres, né? Que a gente trabalha na saúde. Falei muito com elas, assim, o quanto foi. E o que a gente vê que as pessoas estão muitas vezes adoecendo por causa do processo de trabalho como é feito, ainda mais agora nesse momento de pandemia, que é uma pressão enorme, sem contar o medo de adoecer também. Sem contar as ameaças externas, né? Colegas estão ficando doentes, tal, então junta tudo isso, mas já era. Então, o processo de trabalho no setor saúde, hoje em dia, é extremamente insalubre. Parece um contrassenso, né? Então, a gente oferece saúde, mas na prática... Vocês não vivem isso. A gente tem um processo de saúde, de trabalho que não é saudável, né? E na zona rural você tem um processo de trabalho interessante, saudável, que tem mais sombra porque é floresta, e gerando um alimento que é pura vida aquilo, sem um pesticida, sem um adubo químico. Um sonho isso aí, né? É um sonho. Qual que é a tua proposta mesmo? Você falou, ao invés de ser Sistema Único de Saúde, sei o quê? De saúde única. De saúde. Saúde única, que é é pensar a saúde. Isso é mais vamos dizer, uma elaboração teórica. Filosófica. É você pensar a saúde como esse tripé, que é meio ambiente, saúde animal e saúde pública. Então, essas coisas todas. Agora, a Covid, como ela chegou aqui pra gente, ela deixa muito claro que não adianta pensar na saúde individualmente. Tem que ser coletivo. Saúde de não existe. Aí é saúde coletiva, mas a gente pode ampliar esse coletivo para o planeta. Então, assim, a saúde coletiva, ela tem que incluir também os animais, todas as formas de vida que partilham esse planeta com a gente, e as plantas. E a gente desmatou tanto, e a gente, assim, quando a gente desmata, a gente tira a pele do planeta. Então, assim, se a gente pensa a saúde como uma coisa mais global, a gente tem que devolver essa pele, que é a floresta. Então, assim, tem que ter floresta, não tem solução. E se não tem floresta, a gente tem que plantar a floresta. Onde tem, a gente tem que preservar a floresta. E onde não tem, plantar. Onde não tem, a gente tem que plantar. E onde tirou, voltar. Só que aí você planta como floresta? Você planta floresta com alimento, porque você vai incluir o homem ali e não excluir. Então, é uma floresta com vida para o ser humano também. Mas aí, a hora que você tem floresta, você atrai, lógico, os grandes mamíferos, né? Você tem todas as formas de vida. Então, se você tem uma floresta abundante, você vai ter alimento para lobo-guará, para onça-pintada. Então, essas formas de vida começam a aparecer também. Então, essas florestas com alimento para o homem também vão ter alimento para os animais e também vão funcionar como pele do planeta, vão permitir que a água volte para aquele sistema. Então, a água lá no Ernest, nesse lugar na Bahia, a água voltou a jorrar em várias minas. E lembra? Ainda nem um milagre, né? Fugidos da terra seca. E passou a ser um local onde tem um monte de mina para todo lado. Não é mágica. Que lugar da Bahia que é? Devolver a pele para o planeta. É na zona cacaueira, do sul da Bahia. O caminho é mais para o sul de Salvador, assim. Tá bom. Essa que eu fui era Jacuaquara, a cidade, perto de Jequié. É interior. Doutor, sabe o que me ocorreu agora? Um vídeo do Criolo, que uns 2 anos atrás fala da floresta. Eu vou resgatar para terminar essa nossa entrevista. Lembrei muito do vídeo, muito lindo. Gente, olha que bacana essa conversa. A gente tem que voltar para a natureza voltar para a gente, não é isso? Exatamente. O tripé. A gente é parte, na verdade, a gente é parte. A natureza não está lá e eu aqui, certo. Ou a natureza está lá e você aí. Estamos a natureza e nós, não é isso? A gente tem que voltar a se sentir integrado. Como, na verdade, populações, vamos dizer, indígenas no Xingu, que é isso, se o rio Xingu está poluído, está como usina hidrelétrica lá, que é outro problema que de fato acontece no país, eles sentem isso no corpo. Claro. Isso é de uma sabedoria que a gente
que nós somos seres de cidade, a gente perdeu um pouco. A gente pensa que não sente, mas sente, E né? na verdade a gente tem que retomar, a gente tem que aprender a sentir quando o rio tá doente. Para quê? Para a gente cuidar, para a gente devolver a pele para o planeta, devolver esses ecossistemas. Então, assim, acho que é mais uma elucubração, lógico, eu trabalho com saúde, então o meu processo de trabalho é em outra área e tal, mas eu acho que é uma questão para a gente pensar mais amplamente, que essa pandemia traz, junto com a epidemia de dengue, lógico, né, esses vírus todos, né, que têm nos afligido demais, eles trazem essa questão de como a gente está se colocando no planeta. A gente sempre se coloca numa posição de dominação. E, na verdade, a gente tem integração. Integração, a gente é parte. Muito bem, então quando ela fala pra gente pôr a máscara, olha aqui, ó. Não é só por mim nem por você, né, doutora? Por todo mundo. Por todo mundo. Obrigada, viu? Adorei essa agradeço. conversa. Ó, vai render. Vou ter outras conversas com ela. Ela vai ter que deixar eu lá na fazenda ver como que funciona isso. Você vai participar disso. Com você, Carol.